e sempre colocando em oração, né? Que Deus abençoe, capacite, nos dê sabedoria para que o aperfeiçoamento venha, né? E de modo nenhum deixemos isso atrapalhar, gente, a nossa adoração e a nossa espiritualidade que nós nos propomos a fazer nesta noite. Você lá na sua casa, no seu cantinho, você pode imaginar assim, mas ninguém está olhando para mim. Você pode pensar assim, eu não tenho relevância. E algo que eu quero chamar a tua atenção para essa noite é para isso. É de que há sim uma relevância não somente para nós, não somente para a família Unidos em Cristo, não somente para o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, mas há uma relevância, acima de tudo, diante de Deus. E um exemplo disso está no registro bíblico do segundo livro dos Reis, no capítulo 5. No segundo livro dos Reis, capítulo 5, vai registrar a história de um general que se chamava Naamã. E quando a gente fala Naamã, qual que é a primeira coisa que a gente lembra? Como Naamã. Alguém que lembra aí da... Eu quero... Não, gente, Eu quero descer... Cadê os cantores, hein? Vai pegando aí que eu vou continuando aqui, viu? Então, quando nós lemos a história de Naamã, existem alguns personagens aqui, irmãos, e eu quero fazer a tua memória, eu quero fazer a tua mente refletir agora. Dentro da história de Naamã, e enquanto vocês encontram aí a letra da música, só pra gente cantar. Quando meu orgulho... É isso aí. Como as águas do rio, então subirei, como Naamã curado. Lembrou? Nós cantamos ontem, Ricardo? No culto de oração? Foi ontem nós cantamos? Ó, lembramos, né? Então a pergunta vem, dentro da história de Naamã, qual vocês acham que é o personagem mais importante dentro dessa história? Você pode pensar que seja o próprio Naamã, que foi curado. Ou nós podemos pensar que foi o senhor de Naamã, que era o rei da Síria, que permitiu que Naamã fosse até Israel. Quem talvez seja o... Vamos... assim, puxar um pouquinho assim da filosofia, que a filosofia ela fala de pensar, de raciocinar. Quem talvez seria o mais importante nessa história? O rei de Israel, Ben-Hadad, ou o próprio Eliseu que fez a cura, né? Ou que proporcionou o caminho para que Naamã fosse curado? Quem talvez foi o mais importante dessa história, gente? Deus, que Deus permitiu, Deus, né, que ele é o regente, ele é o grande regente do universo, e nem um só fio de cabelo cai sem que ele perceba. Quem talvez é o mais importante? Mas eu quero que você traga os seus olhos, e assim, gente, nenhuma das respostas está errada, né? É o exercício de meditar naquilo que você lê. Quando você pegar o segundo livro dos Reis, que inclusive nós lemos algumas semanas atrás, né, na leitura bíblica em ordem cronológica, você passou por essa história. Mas eu quero que você olhe para uma pequena personagem que já foi respondida, que o irmão Marcos Salvino já deixou para nós, que foi aquela menina, que não tem nome identificado aqui, mas ela é uma israelita e foi levada cativa para a casa de quem? Casa de Naamã. E ela se tornou serva da esposa de Naamã. Então ela estava trabalhando ali na casa de Naamã. Por que na nossa meditação, nessa pequena reflexão, né, essa pequena reflexão, eu quero dizer para você que esta menina, ela talvez seja a mais importante. Por quê? Ninguém, ou na cultura da época e naquele momento, ela como uma escrava, como uma serva,
Ninguém daria atenção para ela como ninguém dava. A voz daquela menina, e ainda mulher, estou dizendo naquela época, não daria valor, não escutaria. E nós temos aqui um grande general, nós temos aqui reis fazendo parte dessa história, nós temos um profeta, nós temos uma nação que constantemente desobedecia os mandamentos de Deus, que era Israel, não Judá, mas aquelas 10 tribos do norte, né? Israel, e aquela menina que foi levada cativa, que poderia na sua cabeça, gente, pensar assim: cadê o Deus da minha nação? Cadê o profeta para nos libertar? Como nós muitas vezes, diante de certa situação em que nos encontramos com as mãos algemadas, quem usa cadeado aqui, já chegou uma situação de precisar abrir o cadeado e não ter a chave? Ou mais, como eu, que tranca a porta com o cadeado, aí sai, tranca o cadeado, na hora que põe a mão no bolso para pegar a chave, ficou lá dentro de casa. Quem já se encontrou nessa situação? E você pensa assim: cadê o meu Deus? Mas sabe, irmão, a menina que não tem nome identificado, ela fez totalmente o oposto. E uma frase que aquela menina disse dá o enredo de toda essa história. Uma frase que aquela menina disse, gente, fez com que cartas fossem escritas, fez com que reis se desesperassem, como o próprio rei de Israel, Jeroboão, filho de Acabe, perverso, desobediente, mas ele se desesperou. Olha como que uma frase dita por uma personagem irrelevante, aos olhos, né, de talvez a maioria das pessoas que leem, que passam por essa leitura, mas uma frase que ela disse, moveu toda uma nação, moveu toda uma diplomacia. Uma curiosidade que eu conto para vocês. Quando aquela menina diz assim: se o meu senhor fosse até o profeta da minha nação e o ouvisse, ele será curado. O rei de Naamã manda Naamã ir até Israel para o quê? Para falar com aquele profeta. Mas aquele general Naamã vai falar com quem? Com o rei de Israel, não é isso? Estou fazendo vocês lembrarem da história. Quando o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes em desespero. Por quê? Porque a diplomacia do país não estava indo bem. Eles não estavam com uma amizade muito boa. E o rei de Israel interpreta aquela carta que dizia assim: olha, o meu general, o meu comandante está indo até você para que você cure ele. E o rei de Israel entende aquilo e fala: mas isso é uma afronta, eu sou Deus para curar esse homem? Olha, irmão Lázaro, que ele está montando uma armadilha para me pegar. E não tinha nada a ver com isso. Mas uma frase, irmãos, que aquela menina disse, mudou toda, ou criou toda essa história, e fez com que a esposa de Naamã soubesse daquilo, fez com que o próprio Naamã soubesse, fez com que o rei da Síria soubesse, fez com que o rei de Israel soubesse, fez com que Eliseu soubesse do que estava acontecendo. E aí vocês sabem o resto da história. Naamã chega até Eliseu, Naamã, com aquele coração que já era conhecido por Deus, né? Mesmo reconhecendo que os rios de Damasco eram melhores do que o próprio rio Jordão, lamacento, mas ele com seu coração, com fé, ele obedece à ordem do profeta, e ele faz o quê no rio Jordão? Mergulha 7 vezes. E quando ele se levanta, as crianças vão, né, que conhecem a história, quando Naamã se levanta do rio na 7ª vez, a lepra que ele tinha no seu corpo some. E a pele daquele homem é restaurada de forma que parecia a pele de um bebê. Gente, é muito bom saber e ler sobre esse milagre, não é? Mas o que ocasionou tudo isso foi a fidelidade daquela menina, que não tem nome conhecido.
Aquela menina não tinha palco. Aquela menina não tinha microfone. E sabe que a reflexão que nós tiramos dessa história é que muitas vezes nós pensamos que as coisas só vão acontecer quando vier do microfone. Que as coisas só vão acontecer quando vier do palco, quando vier do púlpito. Que você só vai conseguir o que você quer se você for em tal lugar. Mas deixa eu te falar. Lá, naquele cômodo, naquele lugar, em algum lugar da casa da esposa de Naamã, aquela menina começou a criar com a verdade só para que alguém me veja, ou eu vou agir de acordo com o que é verdadeiro e correto, não importando o lugar que eu esteja, não importando quem esteja me vendo. Foi o que aquela menina fez. Ela permaneceu com a sua fé inabalável. Por isso ela pôde dizer, irmãos, aquela frase: ah, se o meu Senhor fosse até o Peta. E eu te digo, não despreze as frases que você sente de falar e você muitas vezes não fala. Não despreze. Pessoas que vêm na sua mente, pessoas que você lembra, e quando você encontra com aquela pessoa, você se retém de falar para ela o que você sentiu de falar. Porque, irmãos, através de uma pequena frase, que você muitas vezes ninguém vai perceber, e realmente não vai, mas isso não importa, mas através dessa pequena frase, todo um movimento vai acontecer, e só Deus sabe aonde vai chegar, porque na história de Naamã, nós sabemos que a frase da menina chegou até a cura daquele general. Não sejamos, ou não pensemos que nós somos menos, irmãos, mas com Deus, nós somos tudo que Ele quer que nós sejamos. Em nome de Jesus Cristo. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, é a história deste homem que decidiu servir o Deus de Israel e afirmar, né, irmãos Lázaro, agora eu sei que somente em Israel existe um Deus verdadeiro, né? Deus abençoe, meu irmão. Obrigado.